Muito bem, nós estamos de volta para a lição de número 2 do curso de Bibliologia da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. O curso da ETAD, se você for aluno e você entra na plataforma avaetad.com.br e você está matriculado nesse curso, ali você tem o livro de forma digital e além do livro digital tem vídeos com professores ensinando para você. E nós estamos aqui também dando essa aula para você assistir a aula, respondendo as perguntas, ajudando também com o teste da ETAD. O curso da ETAD normalmente são 10 lições. Nós temos o vídeo introdutório e depois 10 lições do curso da ETAD. Sendo que cada lição, 1 e 2, são 5 semanas. Então você estuda a lição 1 e a 2 e vai fazer o teste hoje. Vamos então à lição de número 2, a Bíblia como livro. Lição 2, a Bíblia como livro. Se você é aluno da ETAD, acione a sua plataforma, você que acompanha o texto aí que eu vou estar explicando e lendo para você. Nessa lição apresenta como é que foi formado os livros nos tempos em que a Bíblia foi escrita. Então nós vamos aprender sobre a informação ou formação da Bíblia. Na lição 1 nós aprendemos a importância da Escritura. E nessa, a formação da Bíblia. O processo era bem diferente como o de hoje. Desde o material utilizado até a maneira como eram feitos e conservados os registros escritos. Por isso a Bíblia tinha uma aparência totalmente diferente como conhecemos hoje, no formato impresso e mais de forma virtual online. Hoje nós temos em forma de livro, assim, porque isso está tudo impresso, a Bíblia. Mas no tempo que ela foi escrita, de forma diferente, hoje também temos a Bíblia em forma virtual, online. Você pode baixar qualquer aplicativo no seu telefone e você não vai só ter a Bíblia na língua portuguesa, você pode ter em espanhol, pode ter em inglês, pode ter em grego, em hebraico. Há tantos aplicativos hoje que é uma coisa enorme a variedade de informação que nós temos hoje no nosso telefone celular. Então, tudo isso deve ser feito sem alterar a mensagem, o teor da mensagem divina. A composição da Bíblia sofreu alguma alteração a considerar os livros sagrados, né? Uma das alterações que alterou é quando a Bíblia foi escrito todo corrente, depois foi introduzida a divisão de capítulos, mais tarde a divisão de versos, o que facilita nos encontrar a Bíblia. Mas essa daí foi só para ajudar. As invenções e descobertas feitas ao longo da história, como a invenção do papel, do prelo, e tipos móveis que tornou a Bíblia mais fácil de ser imprimida e dividida em capítulos e livros, em versos, não é? Essas são designações que foram dadas à Bíblia. A estrutura da Bíblia e a mensagem continua a mesma. O objeto de estudo dessa lição, nós vamos ver as duas grandes divisões da Bíblia. As duas grandes divisões da Bíblia são os dois testamentos. Alguns chamam de primeiro ou Velho Testamento e outros chamam de Segundo Testamento ou Novo Testamento, que depois foi dividido em capítulos e em versos. Os autores, quando nós dividimos também a Bíblia em capítulos e versos, facilitou nós encontrarmos as coisas nas escrituras, porque a gente pode referir o livro, o capítulo, o verso, e tudo isso nos ajuda a entender
melhor a Bíblia. Falando dos capítulos e versos, nós temos então, na Bíblia, nós temos 1189 capítulos, 31.173 versos. 1189 capítulos, 31.173 versos, sendo que vamos ter no Novo Testamento 260 capítulos e no Antigo Testamento 929 capítulos. 929 no Antigo, 260 Novo, somando 1189. Em números de versos, nós vamos ter 7.959 versos no Novo Testamento e o Antigo, que é maior, 23.214 versos, somando os 23.214 versos do Antigo Testamento com 7.959 versos do Novo Testamento, nós vamos ter um total de 31.173 versos da Bíblia toda. Então, 2 testamentos, Antigo e Novo, não é? E os autores desses livros são aproximadamente 40 pessoas. Nós vamos ter 32 autores para o Antigo Testamento e 8 autores para o Novo Testamento. A Bíblia foi escrita num total, começando por Moisés, que viveu 1450 anos antes de Cristo, e terminando em João, 100 anos depois de Cristo. Nós temos um total de 1550 anos, aproximadamente 16 séculos, ou 1600 anos, para a composição de toda a Bíblia. E ela é um verdadeiro milagre, porque foram autores diferentes, situações diferentes, mas existe na Bíblia uma perfeita harmonia e uma unidade. Além disso, existe o que nós chamamos de um livro relacionado com outro, não é? O que torna a Bíblia o produto de um único autor, e nós cremos que esse autor é Deus. Sendo o autor da Bíblia Deus, o inspirador, o real intérprete da Bíblia, o Espírito Santo, a mensagem central da Bíblia é a pessoa de Jesus. Jesus compõe a mensagem central da Bíblia. E nós podemos dividir a Bíblia, o entendimento da Bíblia, em 4 partes. Preparação, que seria todo o Antigo Testamento, preparação para a vinda de Jesus, todo o Antigo Testamento. Manifestação, que seria os evangelhos, o verbo se fez carne e vimos a sua glória. Então nós temos a preparação, todo o Antigo Testamento, a manifestação de Jesus nos evangelhos, a explanação nas epístolas e a consumação no Apocalipse. Então podemos dividir o entendimento da Bíblia nas 4 palavras: preparação, todo o Antigo Testamento, manifestação nos evangelhos, a explanação nas epístolas, tanto paulinas como gerais, e a consumação no livro do Apocalipse. Além da composição e estrutura, o tema central da Bíblia, que é Cristo, nós vamos ver as práticas de estudo que temos. Então, nessa lição 2, nós vamos ver os livros antigos, vamos falar da estrutura da Bíblia, parte 1, a estrutura da Bíblia, parte 2, o tema central da Bíblia, que é Cristo, e observações úteis e práticas. Vamos então entender os livros antigos. Como livro antigo, a Bíblia em sua composição, ela era em forma de rolo, não era escrito. Esses rolos podiam ser escritos em papiros, não é? Eu tenho aqui um exemplo de um papiro, tá vendo? Esse é um exemplo de um papiro. Nesse caso aqui, esse papiro veio do Egito e eles eram pintados, né? Aqui tem um mapa do Egito. Então eles eram pintados assim. Passei do papiro, você podia enrolá-lo. Então eu enrolava o papiro, tá vendo? Formava um tipo de um rolo assim,
ficava enrolado e você abria, desenrolando o papiro a hora que queria. Então, o papiro era uma folha que era usado, tá vendo? Você vem de uma planta, eu tenho inclusive no meu canal do YouTube, você tem lá a fabricação do papiro, uma planta, e era usado para escrever e pintar, podia ser colorido assim, ó. Isso aqui é um papiro pintado, escrito e pintado, não é? E esse papiro, que é uma planta aquática que crescia junto ao rio Nilo, era banhados no Oriente. Essa planta existe também, não só no Egito, mas no Sudão e também na própria Galileia Superior, no Vale de Saron existe essa planta. Essas plantas eram tiradas, emudecidas, aí elas eram entrecruzadas, e você pode ver a fabricação do papiro no meu vídeo, quando eu estive no Egito, você pode ver ali. Elas eram cruzadas, batida, secada e formava, como você vê, ó, isso aqui você vai perceber que a planta está entrelaçada, colocada assim, e depois de seca, aí sim pode-se escrever nela. Elas eram batidas para obter a umidificação, secadas, não é? E as folhas eram coladas uma à outra, até formarem um rolo. E dessa forma podia ser enrolado e escrito. A maior parte dos livros era registrada em forma de papiro. Da palavra papiro veio o papel. Esse era o material gráfico usado. Também podias, além do papiro, que era como um papel, e que isso se desenvolveu mais de 1000 anos antes de Cristo, né? 3000 anos antes de Cristo, o papiro, já no Egito, foi um dos principais lugares da descoberta do papiro. Depois, mais tarde, começaram a usar peles de animais. Essas peles de animais eram chamadas de pergaminho. O pergaminho, não confunda, papiro, que vem dessa planta, não é? Que forma o papiro, com o nome da planta, inclusive, é papiro, né? E da onde vem mais tarde o papel. Mas nós também temos, essa veio primeiro, 3000 anos antes de Cristo. Depois começaram a se usar peles de animais, principalmente de carneiro ou de ovelha, submetidas a um banho de cal, depois raspada e polida, não é? Com pedras pomes, eram lavadas, rapadas e ficavam para secar. E era usado nessas peles de animais, por isso chamado pergaminho, usava-se para escrever. Então podia usar um pigmento branco ou um carbonato de chumbo para se escrever, e se escrevia nessas peles. A vantagem do pergaminho é que podia ser apagado e reescrito, e nós vamos ter o pergaminho como material mais durável que o próprio papiro. O pergaminho, na verdade, ele veio mais tarde. O papiro veio primeiro, 3000 anos antes de Cristo. O pergaminho veio da cidade de Pérgamo, que aparece inclusive no livro do Apocalipse. E ele foi desenvolvido 2 séculos antes de Cristo, ou seja, 200 anos antes de Cristo. Seu uso, ele é mais recente do que o papiro. E ele foi muito utilizado principalmente na época da era cristã, não é? Como mais durável do que o próprio papiro. Paulo menciona pergaminho em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Eu vou ler para você 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. Está escrito assim: quando vieres, traga a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, os livros e principalmente os pergaminhos. Tá vendo? Aqui já é mencionado o pergaminho, 2 Timóteo 4,13. Também o formato primitivo da Bíblia, como nós dissemos, era em rolo mesmo. Os papiros ou os pergaminhos eram enrolados, sendo dessa forma cada livro da Bíblia um rolo. E assim vemos os princípios sagrados. Alguns poderiam conter 2 livros, que diz que o Evangelho de Lucas e Atos foi usado num pergaminho só. Então,
às vezes poderia conter 2 livros, Lucas e Atos, não é? E vemos então que eles eram rolos separados, formando um volume único. Então era preciso vários rolos naquela época. Mas hoje nós podemos ter a Bíblia e os 66 livros num único livro assim, tá vendo? Por causa da invenção do prelo, né? A invenção da imprensa de Gutenberg. Eu tenho aqui um modelo da imprensa de Gutenberg, que eu trouxe do Museu da Bíblia. Normalmente punha-se o papel aqui é chamado impresso de prelo, punha-se os tipos, né, que ia imprimir, e aí rolava isso aqui em cima do papel, formando assim o papel impresso. Então a imprensa de prelo foi feita dessa forma, né? A imprensa de Gutenberg foi descoberto, e aqui nós vamos ver o ano 1450, foi feito por Gutenberg, que era um tipógrafo alemão. Ele criou o prelo e aí usava, né, isso daqui para imprimir no papel, fazia a imagem, imprimia no papel. E aí começou a surgir o manuscrito. Antes disso era manuscrito, escrito à mão, manuscrito pelos escribas. E aqui começou então a impressão, já não precisava mais o escriba. A vantagem de fazer isso, de uma vez você montava o prelo e punha todos os tipos e imprimia, pronto, já podia fazer a impressão de várias páginas. E isso ajudou muito na difusão da palavra de Deus, né? E hoje nós temos a Bíblia assim impressa e continua sendo impressa e com imagens, muito bom a divisão, a impressão da Bíblia que foi desenvolvida. Agora temos a Bíblia digital, né, no celular. Muita gente hoje nem leva mais Bíblia para o culto, ou leva o iPad, ou leva o iPhone, e lá tem a Bíblia, ele pode ler o verso que quer, e facilita até achar os versos na Bíblia, não é? A impressão, a invenção do prelo, da impressão, isso ajudou demais a rapidez com que a Bíblia foi desenvolvida. Em muitos pontos do globo, essa distribuição e disseminação da Bíblia começou a ser distribuída a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, para os cristãos. Graças também ao progresso do campo das invenções, da tecnologia, hoje nós podemos ter exemplares da Bíblia também nos telefones, não é? E isso fez com que a Bíblia se desenvolvesse muito e saísse daquela forma que tinha que ser escrita à mão, manuscrito, e que era muito caro, né? Tinha que contratar um escriba para escrever toda a Bíblia. Quanto ao vocábulo, o termo, como nós chamamos Bíblia, no contexto Sagrada Escritura, aparece só na capa, Bíblia, não é? Aparece sim a palavra Bíblios em Mateus 1:1, como livro, que é Biblion, que é Bíblios, o termo correto. Mas Bíblia quer dizer uma coleção de livros. Bíblios, no singular, Biblios, quer dizer um livro. Bíblia é uma coleção de livros. Então era uma coleção de rolos, de papiros, daí o nome Biblion. E daí originou-se a palavra Bíblia, que vem da palavra biblioteca, coleção de livros, bibliografia, que é livros escritos, bibliofílio, que quer dizer amantes do livro. Tudo isso são termos usados para a Bíblia. A Bíblia foi primeiramente, a palavra Bíblia foi aplicada às Sagradas Escrituras por João Crisóstomo, que era patriarca de Constantinopla no século IV da nossa era. Até então, o termo usado era escrituras. Devido às escrituras, escritura vem da ideia de escrever, constituía uma unidade perfeita a palavra Bíblia, sendo Bíblia uma forma plural, que quer dizer coleção de livros, e passou a significar o livro
dos livros, que é a Bíblia. O livro por excelência, o livro divino. Tudo isso são definições que nós podemos dar à Bíblia e podemos chamar ela de a revelação de Deus à humanidade. Vamos ver alguns nomes que a Bíblia emprega para ela mesma. Por exemplo, escrituras. Jesus usava isso. Em Mateus 21:42, Jesus disse: nunca lesse nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Outro nome, Sagradas Escrituras. Paulo usa em Romanos 1:2, o qual antes prometeu pelos seus santos profetas nas Sagradas Escrituras. Outro nome que a Bíblia atribui a si mesmo, Livro do Senhor. Diz: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará. Isaías 34:16. Palavra de Deus. Mateus 7:13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Outro termo usado, oráculos de Deus. Os judeus foram confiados oráculos de Deus. Romanos 3:2. Vamos para os exercícios. Originalmente a Bíblia era assim confeccionada. Letra G, papiros e pergaminhos. Papiros e pergaminhos. Essa daqui confeccionada seria letra E, em rolos. A Bíblia era confeccionada em rolos. Aí a B, materiais com que eram feitos os livros antigos. Letra G, papiro e pergaminho. Letra G, 3:2, letra G. Consistia em pele de animal, submetida a um banho de cal, depois rapada e polida. Isso era o pergaminho. Letra B, pele de animais era pergaminho. Cada um dos seus livros formavam um rolo. Seria a Bíblia. Letra D. Cada um dos seus livros formava um rolo. De onde provém o vocábulo Bíblia? O vocábulo Bíblia provém da definição canônica da Bíblia. Como livro divino, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Aqui a resposta correta seria a palavra de Deus. Letra C. A 2:7, que é a letra C. Viva e eficaz e mais penetrante, alguma que a espada de dois gumes. Letra C, a palavra de Deus. Como livro divino, a definição, a revelação de Deus à humanidade, definição canônica da Bíblia. Tá bem? Muito bem. Tudo isso, respondemos então as perguntas. Vamos para o texto 2, a estrutura da Bíblia. Nós vamos estudar nesse texto a estrutura e composição da Bíblia. Isto é, sua divisão, as partes principais, seus livros quanto à classificação. As duas grandes divisões da Bíblia são os dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo. O Antigo, composto de 39 livros, e o Novo de 27, dando 39 mais 27, um total de 66 livros. Isso é as Bíblias cristãs evangélicas. Devo lembrar que as Bíblias católicas romanas possuem alguns livros a mais, formando o cânon de 73 livros, porque são 7 livros a mais no Antigo Testamento. Mas a maioria das Bíblias são 66 livros. Vamos falar desse milagre da Bíblia. Foi composto por 40 autores diferentes em 16 séculos. E aqui está um verdadeiro milagre. Esses escritores pertenciam a várias profissões, atividades, viveram e escreveram em países diferentes, em regiões e continentes diferentes,
distante um dos outros, em condições diversas, mas existe uma harmonia perfeita na Bíblia, o que torna ela um milagre, um produto de uma única mente, o registro de uma revelação divina. A palavra testamento provém do grego de diateque e significa também aliança, concerto. Portanto, nós temos o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, que no hebraico a palavra berite significa concerto. E no Novo Testamento nós temos a Nova Aliança, ou Novo Testamento. Isso é um documento contendo também a última vontade de alguém, testamento, antes de repartir os seus bens após a morte. A palavra empregada no Novo Testamento como exemplo em Lucas 22, 20, tem um duplo sentido de termo grego. Mostra duas coisas, a morte do testador e a ratificação que selou a nova aliança, não é? E isso nós podemos também ver em Hebreus 9, 15 a 17. Vamos para o texto de Lucas 22, 20. Não é? Nós estamos falando de Bíblia, temos que ler a Bíblia. Lucas 22, verso 20, está escrito assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então o cálice já representava o Novo Testamento, a nova aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 15 a 17, lemos assim, Hebreus 9, 15 a 17. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, aqui seria o Antigo Testamento, os chamados recebessem a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento necessário, que interveia a morte do testador. Está vendo? A morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive? É uma pergunta. E o verso 18. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O primeiro testamento foi consagrado com sangue. Havendo Moisés anunciado todas as coisas segundo a lei, tomou o sangue de bezerro, de bodes com água, lã e púrpura e isopo, e aspargiu tanto o mesmo livro, como também todo o povo. Então o testamento foi feito com sangue. E dizendo: esse é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Aqui ele vai comparar o sangue que Moisés usou, de touros e bodes, para dizer também com o sangue de Jesus, não é? E chega a dizer... e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, do verso 15 ao 22. O título, então, Antigo Testamento, foi primeiramente aplicado aos 39 livros da Bíblia. E a primeira pessoa que usou a palavra Antigo Testamento foi Tertuliano, um dos pais da igreja, e Orígenes integra também Antigo Testamento. Na Bíblia mesmo chama Primeiro Testamento, como eu li para você em Hebreus 9:15. Na primeira divisão principal temos então o Primeiro Testamento, o Antigo, a Antiga Aliança, o Antigo Concerto, que é chamado Aliança da Lei, que veio do Monte Sinai e selada com sangue de animais. Você pode ler Hebreus 9, 19 e 20, Êxodo 24, 3 e 8. E na segunda principal, o Novo Testamento, é selada com o sangue de Cristo. O Novo Testamento feito por Jesus, quando ele pegou o cálice e disse que era o cálice da nova aliança. Portanto, é um concerto superior ao anterior, porque é superior, porque o primeiro foi com sangue de bois e bodes e animais, e esse é com o sangue do próprio Jesus. Então o Antigo Testamento vai conter 39 livros e foi escrito originalmente em hebraico, com alguns textos em aramaico, quando eles estiveram na Babilônia,
alguns textos no livro de Daniel em aramaico, no livro do profeta Jeremias também, mas a maioria parte é tudo escrito em hebraico. Nesses 39 livros, nós podemos dividir em 4 partes. Lei, que seria os 5 primeiros livros, históricos, que vai do livro de Josué e Esther, que ocupa a história de Israel, um período de quase 1000 anos de história, desde a conquista da terra de Canaã, 1405 a.C., até a reconstrução dos muros de Jerusalém, 440 a.C., um quase período de 1000 anos, onde nós vamos ter nesse período teocracia, Deus governando, sobre o comando do juiz, monarquia, que foi os reinos, Saul, Davi, Salomão, e depois disso, e também vamos ter o período pós-cativeiro, sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias. Vamos ter também poesias. Os livros poéticos são chamados assim porque eles são ricos em imaginação, fantasia, e a poesia aqui é uma poesia rica em paralelismo. Nós temos 3 tipos ou mais: paralelismo sintético, paralelismo sinônimo, e outros paralelismos que nós vamos ter nos livros poéticos. E profecia é a 4ª divisão, sendo que são 17 livros de Isaías a Malaquias. Os 5 primeiros nós chamamos de profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, e depois pós-cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias. Com isso, forma-se todo o Antigo Testamento. Vamos para os exercícios. A Bíblia tem ao todo, letra C, 66 livros. Os livros da Bíblia foram escritos em um período de 16 séculos e tiveram cerca de 40 autores. Letra B, a palavra testamento provém do termo grego diatheke e significa aliança ou, letra A, concerto. A 2ª divisão principal da Bíblia refere-se ao novo concerto, advindo por, letra C, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor do novo aliança, novo concerto. Os livros escritos por Moisés são também chamados de, letra A, o Pentateuco. Penta quer dizer 5, teuco volumes, 5 primeiros volumes. Vamos para o texto 3, a estrutura da Bíblia. Continuando, a classificação dos livros do Antigo Testamento. Na nossa Bíblia vem da versão da Septuaginta. A Septuaginta é chamada tradução dos 70. É a primeira tradução que foi feita da Bíblia, do texto hebraico para o grego, no Egito, por causa que a cidade de Alexandria havia uma grande quantidade de judeus que perderam o contato com a língua hebraica e falavam mais o grego, introduzido por Alexandre o Grande. E a primeira tradução que foi feita do Antigo Testamento foi do hebraico para o grego. O Novo Testamento já foi escrito em grego. Depois, no século IV da nossa era, Jerônimo traduziu para o latim, que foi chamada Vulgata, que quer dizer popular, na língua do povo, o latim. E a Bíblia latina, que dominou as igrejas latinas, não as igrejas ortodoxas, mas o 4º século até o 15º século era a Bíblia oficial da igreja, o latim. As missas eram feitas em latim, a Bíblia era lida em latim. Vamos então ao Novo Testamento, a 2ª estrutura. O Novo Testamento é composto por 27 livros e foi escrito originalmente em grego, não no grego clássico dos eruditos, mas no grego comum do povo, que era chamado koiné. Seus livros, também podemos dividir a Bíblia em 4 principais assuntos do Novo Testamento.
biografia, que é a biografia de Jesus, que nós chamamos 4 evangelhos, que descreve a vida do Senhor Jesus, fala do seu nascimento, fala um pouco da sua infância, queríamos saber mais, mas menciona um pouco, fala do seu ministério de 3 anos, e menciona a sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Depois nós temos segunda divisão, um livro histórico, que é o livro de Atos, que registra a continuação da obra de Cristo de Jerusalém até Roma. Depois temos epístolas, podemos dividir as epístolas em 2 classes, epístolas paulinas e epístolas gerais. As paulinas ainda podemos dividir elas em 9 que foram dirigidas à igreja e 4 a indivíduos, sendo que 3 desses indivíduos eram líderes, pastores, e nós vamos ter as gerais, que vai de Hebreus até Judas. Essas epístolas gerais às vezes são chamadas também universais ou católica, que a palavra católica quer dizer universal. E profecia, o livro profético do nosso Novo Testamento é o livro de Apocalipse. Se bem que Apocalipse também tem um caráter epistolar, foi dirigido às 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, nós podemos ter assim a estrutura do Novo Testamento. Tanto as Bíblias católicas quanto a evangélica, o Novo Testamento tem 27 livros. A diferença da versão católica é o Antigo Testamento, alguns livros que vieram da Septuaginta. E aqui nós vamos ter alguns acréscimos dos livros, né, que nós vamos ter os acréscimos, são 7 livros a mais que estão na Bíblia Católica. Então, o cânon católico, o Antigo Testamento, em vez de 39, tem 46 livros. E também as divisões, às vezes, são um pouco diferentes. Por exemplo, na nossa Bíblia evangélica, nós temos 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Nas Bíblias católicas, 1 e 2 Samuel também é chamado Reis. Então, é 1º, 2º Reis, e aí o 1º e 2º Reis são chamados 3º e 4º Reis. Os livros de crônicas na Bíblia Católica são chamados de Paralipomenos. E o livro de Esdras e Neemias são chamados 1ª e 2ª Esdras, sendo que 2ª Esdras é o livro de Neemias. Ainda nas edições católicas Matos Soares e Figueiredo, também há uma diferença nos salmos. O Salmo 9 e 10 na nossa Bíblia só é um número no Salmo, é o 9 na Bíblia Católica. E daí por diante, do Salmo 10 em diante, é sempre um número atrás. Portanto, o nosso Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nas Bíblias católicas são o Salmo 22. E vai até assim até o Salmo 145. E aí depois eles têm 2 Salmos, 146 e 147, e na nossa Bíblia é um só, que é o Salmo 147. E termina com 150 salmos. Vamos marque-se para certo e para errado. O Novo Testamento é composto de 29 livros. Errado. Não é 29, é 27. O Novo Testamento foi escrito em grego clássico e dos eruditos. Novamente errado. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, popular. O livro de Atos registra a história da igreja primitiva, certo? As epístolas contêm a doutrina dos últimos tempos, correto? Apocalipse ou Revelação, o livro profético do Novo Testamento, certo? As Bíblias de edição católica, os livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, são chamados 1º, 2º, 3º e 4º Reis, respectivamente, correto? Vamos para o tema central da Bíblia. Dissemos que Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. Não é? O próprio Jesus diz em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidares ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Também, Lucas 24:44, lemos, são essas palavras que eu vos tinha dito, estando ainda convosco, convia tudo que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essas são as 3 divisões
da Bíblia hebraica. Lei, profetas e salmos, não é? Mas nós vemos Jesus de Gênesis ao Apocalipse. Em Gênesis, eu vou ler aqui como o livro está, em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, é o nosso Cordeiro Pascual. Em Levítico, é o nosso sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta no meio do povo, o profeta da qual vós deveis ouvir. Em Josué, é o capitão dos exércitos Senhor. Em Juízes, é o nosso juiz e libertador. Em Ruth, ele é o nosso parente remidor. Em 1 Samuel, ele é o nosso profeta. Em 2 Samuel, ele é o nosso sacerdote. Em 1 Reis, ele é o rei sábio. Em 2 Reis, ele é o rei fiel. Em 1 Crônicas, ele é o grande monarca. Em 2 Crônicas, é o monarca que permanece. Em Esdras, é o grande escriba. Em Neemias, é o nosso restaurador. Em Esther, é o nosso escape da morte. Em Jó, é o nosso redentor que vive. Em Salmos, é o nosso pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, é a nossa vida completa. Em Cantares, é o amado da nossa alma. Em Isaías, ele é o Messias prometido. Em Jeremias, é o renovo da justiça. Em Lamentações, é aquele que chora por nós. Em Ezequiel, o renovo principal. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha de fogo. Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, ele é o nosso batizador, que nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, é o divino lavrador. Em Obadias, é o nosso salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o libertador divino. Em Naum, é o juiz das nações. Em Abacuque, é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias, é o Senhor zeloso. Em Ageu, é o desejado das nações. Em Zacarias, ele é o renovo da justiça. E em Malaquias, ele é o sol da justiça. Agora no Novo Testamento, em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, é o servo do Senhor, ou servo de Deus. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é o Senhor ressurreto. Em Romanos, ele é aquele que nos faz mais que vencedores. Ele também é a justiça nossa. Em 1 Coríntios, ele é o Senhor das nossas vidas. Em 2 Coríntios, ele é o nosso conforto. Em Gálatas, é aquele que nos liberta do jugo da lei. Em Efésios, aquele que cumpre todas as coisas. Em Filipenses, ele é o modelo de humildade, ele é o gozo do crente. Em Colossenses, ele é a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses, é aquele que virá arrebatar a igreja. Em 2 Tessalonicenses, é aquele que virá para julgar os ímpios. Em 1 Timóteo, é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, ele é o nosso modelo. Em Tito, é o nosso exemplo. Em Filemão, é o nosso Senhor e Mestre. Em Hebreus, é o nosso intercessor junto ao Pai, nosso sumo sacerdote. Em Tiago, é o nosso modelo singular. Em 1 Pedro, é a pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro, é a nossa força. Em 1 João, é o nosso advogado junto ao Pai. Em 2 João, ele é a verdade. Em 3 João, ele é o caminho. Em Judas, é o nosso protetor. Em Apocalipse, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia! Reconhecendo Jesus como Senhor de toda a Bíblia, podemos dizer aquelas 4 palavras que nós dissemos na lição 1. No Antigo Testamento, nós temos a preparação do advento de Jesus. Nos Evangelhos, nós temos a manifestação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nas Epístolas, temos a explanação. E no Apocalipse, nós temos a consumação. Também há fatos particulares da Bíblia. A Bíblia originalmente não era dividida em livros ou capítulos. Essa divisão em capítulos foi feita em 1250 por um cardeal, Hugo de Saint-Cher, abade dominicano, estudioso das Escrituras,
ele fez então a divisão da Bíblia em capítulos. E a divisão de versículos se deu em duas etapas. O Antigo Testamento foi feito em 1445 pelo Rabi Natan e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris que publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos e versos em 1555, sendo essa Bíblia a Vulgata Latina. Quanto às imperfeições dessas divisões, nós vamos falar no outro texto. Existem alguns erros nas divisões capítulo. O Antigo Testamento possui um total de 929 capítulos e 23.214 versos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versos. Assim, a Bíblia toda possui 1.189 capítulos e 31.173 versículos. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo após a invenção do prelo em 1452 em Mainz, Alemanha. Segundo dados publicados em 2021 pela Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia já se acha traduzida em 704 línguas. O Novo Testamento em 1571 línguas e acha-se disponíveis em 1160. Ou seja, um total de 7.359 idiomas existentes no mundo. 3.435 já contam com a tradução de partes da Bíblia, ou porções das Escrituras. No entanto, ainda resta um total de 3.924 idiomas que ainda não possui nenhuma linha da Bíblia. Oremos pelos tradutores, para que Deus levante obreiros para a sua seara, obreiros especializados na tradução da sua palavra. A Sociedade Wycliffe é uma desses obreiros. O missionário normalmente vai para uma tribo, aprende a língua, aprende como é que se escreve, alguns têm que até alfabetizar o povo e depois traduz a Bíblia. De modo, o Senhor tem feito nos últimos anos o processo de tradução da Bíblia tem se acelerado surpreendentemente. Em apenas 8 anos, de 2013 a 2021, o número de idiomas da Bíblia foi traduzido de 600 para 704. Deus seja louvado por isso, que em 8 anos aumentou mais de 104 línguas. Não é? A palavra de Deus e de Jesus continua fiel. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No nosso livro, nós temos aí continentes, regiões e testamentos que estão traduzidos. Na África, há 223 porções da Bíblia, só testamentos, 292, a Bíblia toda, 158, um total de 673. Na Ásia, nós temos 223 porções da Bíblia, só testamentos, 236, Bíblia toda, 130, um total de 589. Austrália, Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico, porções da Bíblia, 155, só testamentos, 224, Bíblia toda, 38, total 417. Europa, 112 porções, só testamentos, 35, Bíblia toda, 61, total 208. América do Norte, 41 porções, 28 só testamentos, 7, a Bíblia toda, 76. Ilhas do Caribe, México, América Central e América do Sul, 120. Só testamento, 264. Bíblia toda, 27. Total, 411. Línguas construídas, ainda as duas, 0, né? Só testamentos, uma de a Bíblia toda e 3. Totais, nós vamos ter 876 porções da Bíblia, 1079 só testamentos, 422
2.377 total de as Bíblias. Esses dados podem ser obtidos através da Bíblia, sbb.org.br, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, artigo 707 milhões de pessoas. Vamos para o Relacione a coluna A e a coluna B. Tema central da Bíblia, letra C, Jesus. Testificam de Jesus, letra E, as Escrituras. Palavra referente a Jesus em todo o Antigo Testamento, letra A, preparação. Palavra referente a Jesus nos Evangelhos, letra F, manifestação. Palavra referente a Jesus nas Epístolas, letra D, explanação. E palavra referente a Jesus no Apocalipse, letra B, consumação. Último texto, texto 5 da lição 2, observações úteis e práticas da Bíblia. Os pontos abordados nos ajudam a entender a Bíblia, o estudo. Devemos só estudar a Bíblia, fazer apontamentos individuais. Habitue-se a ter um papel do lado, um bloco para anotar, um caderno, e anote coisas que você acha interessante da Bíblia. Eu, na minha experiência como pastor, professor, muita gente diz, pastor, eu tinha uma pergunta para te fazer. Eu falo, faça. Eu esqueci. Sabe por quê? Porque não anotou. É preciso escrever. A pessoa lendo a Bíblia, vem uma pergunta. Se ela não escreve, dali a pouco esquece. Por isso, tenha um caderno, anote as perguntas que você tiver. Segunda coisa, referências bíblicas. Nós devemos ter uma fonte de referências para fazer referências bíblicas. Por exemplo, quando lemos 1 João 2,4, quer dizer, 1 João, capítulo 2, verso 4. Se tiver G-O com acento, Jó 3, verso 7 a 8. 1 Crônicas 6, 10. E aí você tem, se tiver FM, V14, é porque Filemão só tem um capítulo. Epístola de Filemão, verso 14. Apocalipse 9, pronto. Além disso, nós, quando estudamos a Bíblia, nós temos que entender que há texto, que é aquilo que estamos lendo, contexto, que é o que vem antes e depois, referência, às vezes é uma referência, também existe inferência na Bíblia, e temos que entender, a inferência é uma conexão indireta entre assuntos. Temos que entender também as traduções e versões. Por exemplo, ARC, quer dizer Almeida Revista Corrigida. ARA, Almeida Revista Atualizada. ACF, Almeida Corrigida e Fiel. FIG, Almeida Pereira de Figueiredo. Soares, a tradução Matos Soares. Roden, outras traduções da Bíblia. AC, antes de Cristo. DC, depois de Cristo. Então, tudo isso é importante para entender o manuseio, a cronologia da Bíblia. Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com B. Abreviatura 1 João capítulo 2, verso 14. Letra D, 1 João 2, 4. Abreviatura de Filemão, verso 14. FM, V14. Letra B. Conjunto das palavras contidas numa passagem. Isso seria referência. Letra F. A conexão direta sobre determinado assunto. Conjunto de palavras contidas numa passagem. Letra A. Texto. É a conexão direta sobre o assunto. Agora sim, letra F. Referência. É uma conexão indireta sobre assuntos. Inferência. Letra C, a expressão AC e DC indica o tempo em relação ao nascimento de Cristo. Letra E, antes e depois de Cristo. Assine com X, a alternativa correta. Nomes mais comuns que a Bíblia dá a si mesmo. Nome mais comum, todas. Livro do Senhor, Palavra do Senhor, Palavra de Deus, Oráculo, Escritura, Sagrada Escritura. Todas. Os livros do Antigo Testamento, conforme seu agrupamento, são classificados como, do Antigo Testamento, podemos dizer letra D, Pentateuco, História, Poesia e Profecia.
No Novo Testamento, do livro de Revelação, Apocalipse, classificação com profecia, encontramos os seguintes grupos. Podemos dizer aqui, de novo, letra D, biografia, história e epístolas, tá bom? Biografia, história e epístolas. Vamos para 2, 3, 4. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita em 1250 pelo cardeal, letra A, Hugo de Saint-Cher. Além de indicar o livro e versículo, é também a conexão direta sobre determinado assunto. Isso é letra D, o contexto que é a indicação ou conexão direta sobre determinado assunto. Além de indicar o capítulo e verso, é letra C, referência. Vamos para a revisão da lição, relacione a coluna A de acordo com a coluna B, materiais com que era feito os livros antigos. Esses materiais eram papiro e pergaminho. Formato original dos livros da Bíblia, letra C, rolos. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Podemos dizer a revelação de Deus à humanidade. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Podemos usar aqui a letra G, preparação, manifestação, explanação e consumação. Possui 66 livros, por 40 autores, 16 séculos. Letra D, a Bíblia. Do grego diateque, significa aliança ou concerto. Letra B, testamento. Lei, história, poesia e profecia. Letra A, divisões do Antigo Testamento. O tema central da Bíblia. Letra E, Jesus. Como referência, Jesus resume os 66 livros da Bíblia. Aqui é preparação, manifestação, explanação e consumação, sendo então que a letra 238, a divisão e revelação de Deus à humanidade, podemos chamar a letra F, definição canônica da Bíblia. Então, definição canônica da Bíblia, letra F, 238 e 243, letra G, preparação, manifestação, explanação e consumação. Marque C para certo e para errado. O Novo Testamento foi escrito em grego clássico ou dos eruditos. Está errado. Foi escrito no grego koiné. 2:45, biografia, história, epístolas, profecias são as divisões do Novo Testamento, certo? Texto é o conjunto de palavras contidas numa passagem e contexto é a parte anterior e posterior do texto em relevo, certo? Nós sempre devemos ler o texto com o seu contexto. Quem não lê o texto, contexto, acaba fazendo um pretexto. Além de indicar o livro, capítulo e verso, a referência é também a conexão direta sobre o determinado assunto, certo? Muito bem, agora nós vamos para o teste da lição 1 e 2. O aluno da idade deve acionar o link que eu vou colocar no seu WhatsApp do aluno, e o aluno que tiver acesso, eu colocando o link lá, você irá fazer a prova. Vamos então para a prova, não é que você vai fazer o teste 1 de bibliologia. Primeira pergunta: comparado ao alimento, o bom apetite pela Bíblia, a resposta correta é letra B, sinal de saúde espiritual. Não é? Sinal de saúde espiritual, comparado ao alimento. Um dos requisitos básicos para Deus responder nossas orações, aqui podemos dizer letra D, nenhuma dessas respostas está correta. Orarmos apenas em línguas, sim, Deus responde. Estarmos possuídos de sua palavra, sim, também. E oremos juntamente nossos atos, mas não é requisito básico, então nenhuma dessas. Vamos para a terceira, a riqueza espiritual providenciada pela revelação do Espírito Santo no estudo da Bíblia, de acordo com Efésios 1:17, letra D, espírito de sabedoria, de revelação
no pleno conhecimento dele. Quarta pergunta, de acordo com a lição estudada, entre as riquezas derivadas da Bíblia está, letra C, a formação do caráter ideal. A Bíblia ajuda a formar o caráter. Agora, da quinta em diante, é para você pôr certo ou errado, até a 16. Então vamos lá. Quinta, a falta de leitura diária das Escrituras leva ao raquitismo e à animação espiritual. Certo. Muitos crentes estão raquíticos e sem saúde espiritual porque não lê a Bíblia diariamente. Está certo. Sexta, o estudo da Bíblia deve ser realizado apenas com o intelecto, visto que a Bíblia se equivale a uma obra literária. Errado. A Bíblia deve ser lida com espírito de devoção. Está errada a sexta. Sétima, a invenção de papel pelos chineses no século II possibilitou a reunião dos livros sagrados em termos da nossa Bíblia hoje. Está certo. Os chineses inventaram o papel mesmo. Papiro, não confunda papel com papiro. Papiro foi inventado pelos egípcios 3.000 anos antes de Cristo. O papel pelos chineses. Certo. Os oráculos de Deus são do nome canônico que a Bíblia dá a si mesma. Essa é a oitava, está certa. A nona, as duas principais divisões da Bíblia chama-se Antigo e Novo Testamento. Certo. Antigo e Novo são as duas principais. Décima, os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio tratam da lei, do estabelecimento da nação de Israel e da história de Israel durante e pós-cativeiro. Está errado. Os livros que tratam durante e pós-cativeiro seriam os livros históricos. Esses são leis. Errado, a décima. 11ª, a classificação dos livros antigos por assuntos provém da versão Septuaginta através da Vulgata. Certo. Tá, 11ª, certa. As epístolas de Tiago, Pedro, João e Judas são também chamadas epístolas pastorais. Errada. São chamadas epístolas gerais. Errada. 12ª. 13ª, o homem na Bíblia é visto através de figuras, símbolos e profecias, ocupando o lugar central das Escrituras. Errado. Errado. O lugar central das Escrituras não é o homem, é Jesus. Sim, ele ocupa o lugar central. Errado. Desde a sua origem, os livros da Bíblia já eram divididos em capítulos e versos. Errado. Foi dividido em capítulos e versos mais tarde. Errado. 15º. Para um melhor aproveitamento do estudo da Escritura é necessário entendermos perdão, a tosse. Para um melhor aproveitamento do estudo das Escrituras é necessário entendermos que a parte que fica antes e depois do texto que estamos lendo é denominado contexto. Certo. E 16ª, para terminar, a indicação do tempo antes e depois de Cristo é indicada pelas letras AC, antes, e DC, depois. Certo. 16ª, certo. Com isso, nós concluímos a lição 2 e o teste de bibliologia. Deus abençoe. Voltamos depois com a lição 3 e 4 para a próxima semana. Deus abençoe, estude bibliologia, assista a aula novamente. Amém.